Olá pessoal, hoje eu gostaria de aproveitar de um tutorial que foi postado no canal Blender Studio, que nos dá aqui uma noção de como usarmos o modificador Wireframe para criarmos tanto a estrutura do Wireframe como a superfície que compõe o objeto. Para isso eu vou usar um objeto cúbico e aqui eu tenho a versão 341 que eu vou explicar para vocês. Vocês podem usar em qualquer versão, tá? Então vamos lá. Eu tenho um objeto aqui simples, eu vou entrar com ele no modo Material Preview. E aqui eu tenho o colorido inicial do objeto. Eu vou aplicar uma tonalidade com material amarelo para facilitar a nossa visão. E o que é que eu precisaria fazer para poder subdividir a malha desse objeto? Simplesmente, pessoal, eu poderia vir aqui em Edit Mode. Aqui está a malha selecionada. Vou usar o botão direito, subdivide. E vou aumentar aqui nessa propriedade o número de corte para 5. Vocês podem usar a quantidade que quiserem. Posso usar aqui a opção de trabalhar com os edges, que são as arestas. Clicando fora, vocês vão ver que eu tenho as linhas de subdivisão que foi feita aí na composição da malha. Só que quando eu retorno para o Object Mode, essa linha de subdivisão não acontece. Eu gostaria que o objeto aparecesse com a sua estrutura sendo apresentável no modo de renderização. Então, uma das formas que nós temos é entrando no modo Edit Mode. Já que eu tenho essa estrutura subdividida que eu fiz, eu aplico ao objeto um modificador chamado Wireframe. Esse modificador vocês não vão ter efeito nenhum dele aqui no modo Edit Mode, mas se vocês entrarem no modo Object, vocês vão ver que ele aplicou a estrutura, que é essa estrutura Wireframe, daquela malha que foi subdividida. Eu poderia aqui no Thickness afinar essa espessura para 0.003. Veja que eu torno o objeto com uma espessura mais fina ainda. Mas, Luciano, eu só tenho a estrutura do objeto. O que é que eu preciso fazer para trazer de volta a minha malha que forma o objeto? A resposta está no próprio modificador. Se vocês desabilitarem aqui o Replace, percebam que a estrutura passa a compor o nosso objeto. Agora, há um detalhe. Se eu aproximo, vocês vão ver que existem as linhas da estrutura junto ao objeto, mas as linhas possuem a mesma cor que a superfície do objeto, e eu não quero isso. Eu quero que essas linhas apareçam com outra tonalidade aqui junto ao efeito. O que eu faço é voltar com o objeto selecionado lá no nosso painel de materiais e vou adicionar um novo slot de material, clicando no sinal de mais, New, para criar o slot. Eu quero estabelecer que eu quero uma cor com a tonalidade, aí vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Vou querer com um tom escuro. Por enquanto não fez efeito nenhum junto à cena. Então eu volto no modificador. Na opção Material Offset, eu vou deslocar em 1 para ter o efeito daquele tom escuro nas malhas do objeto. Então, se vocês quiserem gerar o render do objeto, vocês vão ver. Vou ativar a câmera, vou desabilitar esse fundo. Então, se eu quiser renderizar a imagem do objeto, eu venho aqui em View, Viewport Render Image, ó, e eu tenho a visão do objeto com as suas estruturas aparecendo de forma prática aqui junto à malha. Bem prático, né? Eu vou dar para a tonalidade amarela um tom azul. Porém, para o material que tem o tom escuro, para fazer um efeito legal aqui, eu vou mudar a superfície dele, vou usar uma superfície de emissão. Veja que ele fica com a cor intensa, eu vou aumentar esse valor. E aqui eu vou ativar a opção chamada Bloom. Para eu ver o efeito, eu preciso entrar no modo renderizado, tá? Eu volto novamente nos materiais, vou dar mais intensidade. Vocês vão ver que eu crio um efeito brilhante aqui do objeto junto à malha, que vocês podem utilizar para alguma finalidade. Posso usar também uma tonalidade com um emissor. Só que aqui eu vou usar uma cor azul e vocês vão ter um objeto com um efeito bem simples, usando a sua estrutura pelo Wireframe de forma prática com duas colorações, dividindo as arestas e a superfície que está aqui envolvendo o mesmo. Espero que vocês tenham entendido, bom proveito e até um próximo tutorial.